entrando no mérito que você falou, como as empresas elas abordam a questão da sustentabilidade, né? No caso da Petrobras, que eu tive a honra, né? Eu publiquei isso no meu LinkedIn, eu tive a honra de contribuir, né, para o desenvolvimento do país. A Petrobras é uma das maiores empresas em termos de contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Uhum. Existe uma dedicação muito grande no desenvolvimento da produção do óleo que a gente tem na costa brasileira, que ele é menos poluente do que outros óleos que são produzidos em outros países. Certo. Né? Então nós temos um petróleo com menos enxofre, né? Que produz um combustível que emite menos gases de efeito estufa. Uhum. Além disso, a gente está no segundo país que produz mais etanol. Né? E o etanol pode ser misturado com os combustíveis produzidos através do petróleo. O que eu acho que é difícil da gente não enfrentar a realidade é que, eu falei para ti que o petróleo superou o consumo de carvão em termos de energia na década de 60 e 70. Mas o consumo de carvão não reduziu. O que se consumia em 60, 70 é consumido praticamente hoje. É isso que está no artigo que eu lhe comentei agora. Só que a riqueza gerada pela exploração do petróleo, além de transformar a sociedade, os países que a partir de um determinado momento começaram a descobrir as reservas e podem também explorar essa riqueza, pode muito bem financiar a transição energética justa. Recentemente nós falamos sobre governança corporativa nesse canal e por onde ela passa, em todos os níveis das organizações, incluindo o conselho de administração. A proposta de hoje é falar sobre os conselheiros, o dia a dia deles. O que faz um conselheiro? Com quem que ele se relaciona? Quais são as decisões que ele toma? E o que significa ser um conselheiro independente? E quando a gente fala então sobre a sustentabilidade, que está saindo desse nice to have para uma agenda agora de riscos reais, de continuidade dos negócios. Fora o grande ponto de interrogação e a inteligência artificial. Para falar sobre isso e muito mais, eu tenho o grande prazer de apresentar o Marcelo Gasparino, que é um conselheiro profissional que passou pelas maiores empresas do Brasil. Aqui, ele foi eleito de forma recorrente por acionistas majoritários e minoritários em 15 empresas. Vou citar só algumas aqui. Talvez vocês conheçam. Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Oncoclínicas, Braskem, Eletrobras, CEMIG, Uzi Minas, Eternit, Kepler Weber e ainda muitas outras. E também reconhecido pela sua atuação defendendo os interesses de acionistas minoritários. Então, Marcelo, é um grandíssimo prazer estar aqui com você. Vou aprender muito. Vamos falar sobre conselhos, então. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, Renato. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma honra para mim poder falar sobre algo que eu me dedico há 14 anos de forma de corpo e alma. Muito legal. Que é justamente a minha primeira pergunta. O que te levou a fazer isso? Porque da sua trajetória, eu acho que você é advogado de formação, o que te levou a, nos últimos 14 anos, passar por tantas organizações e se dedicar a isso? Uma pergunta meio pessoal e profissional. Acho que as coisas na vida, elas não acontecem por acaso, elas devem ter um propósito. Né? Então, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, me formei em Direito, montei um escritório de advocacia, comecei meu próprio negócio, um escritório que teve um relativo sucesso, que atendeu, né, num período em que eu era o líder do escritório, a Vale, a CSN, Paranapanema, Petrobras, curiosamente, né, isso eu estou falando entre 1995 e 2010. Em 2006, o então governador de Santa Catarina, numa conversa comigo, ele me pediu uma indicação. Ele disse: poxa, eu gostaria muito de ter um advogado para assumir
o jurídico da Celesc, Centrais Elétricas Santa Catarina. Uhum. E nós temos vários desafios, e ele estava deixando o governo, mas o partido dele tinha vencido a eleição, então ele já tinha sido convidado para ser presidente da estatal. E naquele ano de 2006 tinha nascido meu segundo filho, uma menina, e eu sentia que eu estava muito ausente, porque a minha carreira toda como advogado foi fora da cidade. E eu disse para ele, olha, coloco meu nome à sua disposição. Ele disse, tá brincando, a gente te conhece, tu és um cara bem sucedido, o que tu vais fazer na Celesc? Bom, primeiro que é um desafio, né? Segundo que eu acredito que eu tenho algo a contribuir, porque eu trabalho para empresas de capital aberto. E terceiro que acho que é um momento de eu me dedicar um pouco à família. E assim foi. Eu assumi em janeiro de 2007. O jurídico de uma estatal é muito complexo. Eu encontrei muitos desafios, principalmente desafios de gestão, né? Nessa época, quando eu deixei o escritório tinha mais ou menos uns 40 advogados, eram umas 60 pessoas. Atuava no quê? No contencioso? Tributário. Tributário, contencioso, planejamento e recuperação de crédito. Tá. Daí veio uma parte da minha vida que foi dar aula de auditoria e aula de direito tributário, direito financeiro e auditoria. Uhum. E aí foram muitos desafios, e principalmente de gestão. Eu consegui montar uma equipe muito boa, que deu suporte para fazer uma transformação dentro do jurídico da Celesc. Nesse ínterim, um investidor ele entrou no conselho de administração, chamado Lírio Parisotto. É um investidor bem tradicional no Brasil, mais de 30 anos aí na Bolsa. E quando acabou meu mandato, ele era conselheiro, ele me convidou a vir a São Paulo e me ofereceu um emprego. Eu nunca tive carteira assinada, e eu agradecia a deferência, enfim, do convite, mas eu disse assim, eu nunca tive empregador, e eu tenho uma visão empresarial. Eu já tinha alguma outra coisa também, em paralelo ao escritório de advocacia, mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Né? Nesses anos que eu convivi com o senhor, eu percebi que o senhor faz uma diferença enorme no conselho de administração, pela sua experiência de vida, pela sua experiência como empresário, pelo que o senhor consegue agregar dentro de um debate, mas eu não vejo a sua preparação prévia. Então eu vejo que se o senhor tivesse mais informações sobre o que vai ser debatido na reunião, talvez o senhor tivesse ainda mais êxito nos resultados. Certo. Ele achou interessante aquela colocação. Qual a tua sugestão? A minha sugestão eu vejo que o senhor investe em 14 companhias, e o senhor é conselheiro em 2 delas. E nas outras 12, qual a contribuição que o senhor dá como acionista? Não dou nenhuma. Então a minha proposta é fazer uma visão da empresa e sugerir para o senhor, se for possível, que eu seja conselheiro nessas empresas, e também, eventualmente, a gente discutir bons nomes que possam contribuir. Aí ele, sim, muito bom, só que era 2009, sim, só que agora que eu estou saindo da Celesc, eu vou tirar um sabático, vou morar em Londres, vou fazer um curso de aperfeiçoamento numa área que eu gosto muito, M&A, e quando eu voltar, a gente volta a conversar. Aí ele ficou meio chateado, mas eu, curiosamente, voltei 16 de dezembro, e 18 de dezembro era o aniversário dele, eu não sabia. E eu cheguei 16 e 18, eu estava no escritório dele, vim me apresentar aqui agora para a gente montar aquele projeto. E assim, que coincidência, hoje é meu aniversário. A gente acabou almoçando e deu química, né? Respeito muito a postura dele como empresário, principalmente com as contribuições que eu vi ele dar na Celesc. Em 2011, então, eu ocupei o espaço dele na Celesc, ele saiu, eu entrei. Em 2012, desculpa, pulei uma etapa, e eu vou me preparar. Então, em 2009, eu fiz o curso de formação de conselheiros do IBGC,
fiz esse curso fora, fiz do IELD em Londres. Em 2010 eu fiz praticamente todos os cursos do IBGC para Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Me certifiquei em 2010. Então, quando eu fui conselheiro, eu fui um conselheiro certificado. Né? Entrei no primeiro conselho já como conselheiro certificado pelo IBGC. E nesse período eu me engajei muito com o IBGC para levar o Instituto para Santa Catarina. Então, em 2010 foi criado o Núcleo Santa Catarina, que eu era o responsável. E em 2014 nós transformamos o núcleo em capítulo, que é um capítulo que existe até hoje, assim como outros capítulos. Qual que é a diferença? O núcleo é EUCIP, né? E o capítulo ele é composto por 4 coordenadores, sendo um deles coordenador geral, e aí tu tem mais condições de realizar os eventos, de distribuir as tarefas, né? Santa Catarina é um estado, você deve conhecer, então a gente, quando formou o primeiro núcleo de coordenador, no primeiro capítulo, foram conselheiros de Joinville, Blumenau, Criciúma e Florianópolis. Então, de algumas partes do estado que tinham as missões de fazer os eventos. 4 equipes que viram exatamente, pro bono, e que deu muito certo. Né? Em 2014, quando foi lançado o capítulo, foi o segundo maior evento do IBGC no ano, em número de participantes. Só perdeu para o Congresso, que é o Congresso anual que acontece em outubro, né? Sim. Então foi o lançamento do capítulo, foi o Décio da Silva, então presidente do Conselho da VEG, deve conhecer. Então, uma empresa catarinense que orgulha não só os catarinenses, os brasileiros e a Sandra Guerra, por acaso, né, que eu vi da entrevista, ela também foi a debatedora, foram 3, e a Marta da Previ. Então a gente fez um evento bem legal, dos 190 participantes. E essa indicação de como é que um conselheiro independente entra num conselho? Como é que ele é indicado? Como ele é uma eleição, é um voto, qual que é o processo formal para isso? Eu tive alguma sorte durante esse período, porque eu conheci as pessoas certas. Né? Eu conheci o Mauro Cunha em 2011, ele era presidente da MEC. Em 2012, na primeira grande eleição que eu participei, que foi na Uzi Minas, o Mauro me deu um apoio, me deu algumas orientações, me apresentou um advogado, Daniel Ferreira, que fazia assembleias, né, para vários acionistas. Então ele assumiu essa coordenação das eleições do Fundo de Investimentos do senhor Lírio Parisotto. Naquele ano a gente já elegeu conselhos, no primeiro ano, em 6 companhias, se eu não me engano. Celesc, Etenite, Tecnisa, Eletropaulo, 2012, acho que foi isso. Depois 2013 aumentou e isso... Então ele é colocado na Assembleia, é colocado na pauta lá, iremos eleger X conselheiros. A gente teve uma evolução muito grande na legislação relativa à eleição. Certo. O que a gente conhece hoje como boletim de voto à distância não existia. Então, como é que funcionava o processo? O acionista mandava uma carta para a companhia fazia um aviso aos acionistas informando que tinha um candidato indicado em todas essas situações por acionistas minoritários, certo. E isso oportunizava os acionistas a votarem. Naquela época, os estrangeiros eram representados por um escritório de advocacia, que no caso era o escritório desse advogado que eu falei. Então eles recebiam essa informação da companhia, recebiam através de um sistema de votação que é da Broadridge, da própria ISS, em que eles registravam o voto deles. Esse escritório recebia com procurações de uma dezena, uma centena de fundos de investimento estrangeiros e nacionais, e apresentavam os votos, né, que eram distribuídos não só nos minoritários, mas também nos outros candidatos. Certo. Né? Na maioria das vezes a gente conseguia eleger o candidato. Muitas vezes a gente não tinha concorrência, algumas vezes acontecia concorrência. Eu acho que é um pouco de falta de organização
dos minoritários. Mas isso é uma coisa que evoluiu bastante. Entre 2012 e 2025, a gente está falando de uma evolução assim, muito grande, de um processo bastante complexo de se materializar. Sim. Hoje, para o voto à distância, que é proferido através dessas plataformas também, que é o boletim de voto à distância, criado pela B3, né, e regulamentado pela CVM, certo. mas também pelo Proxy Card, que é o voto dos detentores de ADRs, que são as nossas ações emitidas em... Continuam tendo representante aqui, por exemplo, um escritório de advocacia que vai fazer a ponte para o voto do... Algumas vezes sim, né, mas hoje, através do BVD, é direto para a companhia, vai via a cadeia de votação, chega no custodiante, o custodiante manda para o depositário manda para o custodiante e ele encaminha para a companhia. Então a companhia recebe esse mapa, que a gente chama do mapa do escriturador, com os votos de todos os candidatos, né, e depois ele consolida com o que ele recebe diretamente. A companhia hoje está bem facilitado o processo. Hoje a companhia pode receber por e-mail o voto, né? Então preenche o BVD, instrui com os documentos que comprovam a legitimidade do acionista, seja ele pessoa física ou jurídica. Perfeito. E é feito o cômputo dos votos. E o voto não é obrigatório, né? E como é que você elege com base nos votos que tem? Então, se vamos supor, a empresa tem 100, um exemplo hipotético, a empresa tem 100 acionistas, chegou à assembleia, 50 votaram. Aí desses 50 é a proporção de acordo com aqueles 50. Se a gente chegar numa assembleia dessa com 50 que votaram, é muito difícil de eleger um minoritário, porque geralmente a gente está falando de empresa com controlador, que já tem metade, né? Ele já larga com a metade. Sim, lá é verdade. Mas a gente tem duas eleições, sim, para ser prático. A eleição da ON e da PN. Okay. A eleição da PN é sempre uma eleição em separado. Eleição do colégio de preferencialistas. A eleição de ON pode ser majoritária ou por voto múltiplo. Okay. Né? Então, para o minoritário ter êxito num processo eleitoral, ele tem que pedir voto múltiplo. Essa é a razão de ter acontecido durante esses anos algumas situações que eu tenho algum orgulho de ter participado. Foi o primeiro voto múltiplo na Eletrobras em 2016, o primeiro voto múltiplo na Petrobras em 2020 e o primeiro voto múltiplo na Vale em 2021. Porque você fala de PN, então você está tirando o novo mercado aí, porque novo mercado é só ON, né? Novo mercado é só ON. Só ON. Então, PN está falando nível 1, nível 2. Nível 1 e nível 2. Como é que funciona exatamente esse voto múltiplo? Porque eu estou imaginando uma campanha, você vai falar com um monte de acionistas minoritários para expor, esse candidato ele é XYZ aqui, para daí essa pessoa votar. Mas como é que isso... O que é um voto múltiplo exatamente? Um voto múltiplo é a possibilidade do acionista concentrar os votos dele num único candidato. Ok. Né? Então, de 10 candidatos, esse acionista pode concentrar o voto num único candidato. Ele aumenta a possibilidade desse candidato ser eleito. Perfeito. Né? Porque o controlador, ele já tem... A maior parte. Numa empresa com controle, ele tem mais de 50% das ações com direito a voto. Então, ele vai eleger a maioria. Né? Mas quando você pede voto múltiplo, você pode conseguir eleger até quase a metade. Né? Então, eu vou no caso mais emblemático, é o caso da Petrobras. A Petrobras, até 2020, só fez processo de eleição em separado. O que é o processo de eleição em separado? Nas estatais, a ON tem o direito de eleger um conselheiro, independente da quantidade de ações que o minoritário tiver. Nas preferenciais, você precisa fazer um colégio eleitoral de 10% do capital. Tá? Até 2020, eram lançados apenas 2 candidatos e somente 2 dos atuais 11 membros eram eleitos pelos minoritários. Em 2020 foi a primeira vez que a gente fez um processo de votação pelo voto múltiplo, certo, onde os minoritários elegeram um terceiro conselheiro. Em 2021, novamente, só que em 2021 nós lançamos 2 candidatos. E a gente teve um problema no cômputo dos votos, acabou sendo eleito apenas mais um pelo voto múltiplo. Em 2022 isso acabou. A gente teve uma situação que foi engraçada, né? Eu fui candidato em 2021, quando saiu o mapa do escriturador eu constatei que tinha um erro, ou no depósito do voto ou na apuração. E eu anunciei no LinkedIn 2 dias antes da Assembleia que se eu fosse eleito eu renunciaria, porque
Tinha um erro. Ali existia a possibilidade de se eleger 2 candidatos e, da forma como apareceu o mapa eleitoral, seria impossível. Uhum. Eu fui eleito, renunciei em abril, renunciei em maio e teve uma nova eleição em agosto de 21, eu voltei a ser eleito em agosto. Mas, pelo menos, esse meu movimento permitiu que a forma de recebimento dos votos dessa cadeia que eu falei, que vai lá da consultoria de voto, que recomenda votos, para o acionista que acompanha ou não aquela recomendação, deposita o voto, esse voto é processado, chega no custodiante, o custodiante passa para a companhia, foi corrigido um erro em que quando você pede voto múltiplo, você ou dissolve a chapa, que é uma lista com 10 nomes, que você vota na chapa, elege os 10 ou não elege ninguém, ou na lista. Você dissolve isso e você passa a ter uma eleição por cabeça. Em 2021, o que aconteceu? Quando dissolvia a chapa, automaticamente os votos eram distribuídos em todos os candidatos. Então, tanto nos candidatos dos minoritários, que eles estavam votando, quanto nos candidatos do controlador. Então, os candidatos indicados pela União em 2021 receberam votos dos minoritários sem a intenção deles votarem nos minoritários. Essa foi a razão da minha renúncia. E a partir desse momento foi corrigido uma inconsistência no sistema que fazia com que, quando fosse depositado voto lá fora, ele sofresse essa divisão e não a concentração, que era o desejo do acionista. A partir dali, a Petrobras tem eleito 22, 23, 24 e 25, 2 conselheiros indicados por minoritários, sendo que o número de votos que esses 2 conselheiros recebem permitiria que, se um terceiro conselheiro fosse lançado, ele também seria eleito. 2 de quantos no total? 2 de 11. 2 de 11, mas tem 2 em eleições separadas. Então, hoje são 4 eleitos pelos minoritários na Petrobras. E os minoritários, eles elegem somente conselheiros independentes? Não, não necessariamente. Idealmente, e é o que acontece hoje, novamente no exemplo da Petrobras, todos os 4 candidatos, todos os 4 conselheiros são independentes. Certo. Mas não há uma obrigação do minoritário indicar um candidato independente. Agora, é uma boa prática, né? Quando você está falando em minoritário, quando você falou que eu tenho uma agenda da defesa do minoritário, ela é um sinônimo de dizer o seguinte: o minoritário, o acionista de longo prazo, ele é um investidor institucional. Ele é minoritário porque ele não tem influência pelo peso, na gestão. Né? E ele, qual o desejo dele? É ver resultado e perenidade. Porque ele é um acionista de longo prazo. Não tem como ele ter resultado de curto prazo se ele é um investidor de longo prazo. Né? Então, os acionistas que eu passei a me relacionar a partir de 2012 no exterior, todos eles são acionistas que seguem nas companhias que eu conheci em 2012. Até por causa do índice. Né? Tu podes até explicar aqui melhor do que eu o que é o índice da B3. Então, né, existe uma regulação que determina que os investidores, que as gestoras também investam em mercados emergentes. Então, a Petrobras ela é um destinatário de investimento por índice. Sim. A Vale é um destinatário de investimentos por índice, não só por uma decisão estratégica do gestor estrangeiro. Estou falando mais de estrangeiro porque o nacional não está tão vinculado a esse tipo de regra. E como é que no dia a dia, qual que é a relação entre um conselheiro independente e um conselheiro, como é que fala, controlador? Como é que denomina o que não é independente? Não, o controlador ele também pode indicar candidatos independentes. Certo. E não é incomum, é comum. Certo. Mas a relação entre eles? Não, é uma relação normal e saudável, né? A gente tem que construir essa relação saudável, né? Mas eu vou voltar a repetir, teve uma evolução desde que eu cheguei em 2012, e antes também, obviamente, mas desde que eu cheguei hoje, existe uma grande evolução entre 2012 e 2025. Então, no início, né, existia meio que um estigma de que o investidor, o acionista minoritário, quando ele queria indicar um membro do conselho de administração, ele estava, na verdade, querendo
criar algum tipo de desafio Certo. para a administração, algum tipo de contestação. Não, na verdade, o que eu sempre interpretei é o seguinte: o primeiro voto de confiança, na verdade, foi dado pelo acionista quando ele investiu na companhia. Sim. Se a lei garante aos acionistas o direito de indicar administradores, ainda que um número reduzido, né, exercer esse direito não é nada mais do que a lei permite. Claro. Então, sempre que eu recebi esse tipo de questionamento, poxa, mas vocês são muito incisivos nas ponderações, nas pontuações. Não, na verdade, o primeiro voto de confiança foi dado quando o acionista comprou ações da companhia. Então agora a companhia tem que dar o voto de confiança de dividir a estratégia dela num ambiente colegiado, que é o ambiente responsável por definir a estratégia, para onde a companhia vai. Né? Certo. Eu diria que eu aprendi bastante nesse período, né? Mas as duas decisões mais importantes no conselho de administração é escolher um CEO, a primeira, e a segunda é saber o momento de Mandar embora. sucessão, de substituição, e como que isso vai ser feito. Uhum. Então eu tive a oportunidade já de participar de todos esses processos. Né? Inicialmente, como representante de minoritário em estatal, como representante de minoritário em empresa privada, como indicado em corporation, a Etenit. Vale lembrar, a Etenit é uma corporation, é uma das empresas mais antigas da Bolsa. Sim. Já uma octogenária, assim como a Vale. E ela é uma empresa sem controlador desde 2004, novo mercado. Então eu, quando fui conselheiro da Etenit, eu fui conselheiro de uma corporation. Né? E cheguei à presidência do conselho da Etenit, sendo ela uma corporation. Que era a próxima pergunta. Qual que é a diferença entre a atuação de um conselheiro independente e empresas de diferentes perfis? Então você citou uma estatal, uma empresa privada, uma corporation. Quais são isso? O que muda? É o tipo de decisão que é tomada? É o tipo de relacionamento que tem com os outros conselheiros? É o envolvimento com o corpo executivo? O que muda? Eu, quando comecei como conselheiro, tinha 40 anos. Hoje eu tenho 54. E tem uma coisa que eu aprendi: cabelo branco faz diferença. E o que significa isso? Que a experiência que você adquire ao longo do tempo, ela faz com que você possa dar melhores contribuições. Tá? Quando eu cheguei numa estatal, como a Celesc, a visão do Estado há 15 anos atrás é que a estatal está lá para servir o Estado. Né? Então a gente chegou em 2016 com a lei das estatais, mas eu estou falando de 2009, 2010. Né? Esse foi um grande dilema que eu vivi quando eu fui diretor. Né? Que eu vim com a cabeça privada de gestão, né? E tinha colegas na diretoria que tinham uma cabeça mais vinculada ao viés político. Então, numa estatal, muitas das vezes você tem que optar por um perfil que seja um agente fiscalizador, para que a legislação seja cumprida, para que o plano de negócios seja cumprido, para que você aplique o budget, né, no CAPEX pré-definido, e isso foi profundamente aprimorado com a lei das estatais em 2016. Hoje, né, quando você começa um ano numa estatal, você tem o seu orçamento aprovado detalhadamente. Então você sabe aonde você vai alocar os 10 bilhões de dólares da Petrobras. No início do ano a gente já sabe. O exemplo que eu estou querendo dar para ti na prática. Com a mudança do governo de 2022 para 2023, existia um receio natural dos investidores estrangeiros em saber o que vai acontecer. Primeira coisa que eu dizia, em 2023 não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente já aprovou o programa de investimentos da companhia, da Petrobras, que eu já estava na Petrobras desde 2019 e no conselho desde 2021, no conselho de administração. Então, quando a gente começou o ano, a gente já tinha um budget que ia, de forma definida, investir em exploração e produção, investir um pouco na conclusão da refinaria de Pernambuco. Né? Então,
a gente já sabia onde ia ser alocado o capital. Certo. Onde que existia algum risco? Na questão dos preços dos combustíveis. Baseado no quê? Baseado num passado de um momento que teve intervenção nos preços. Uhum. Né? Acontece que a gente também teve um trabalho de desenvolvimento após a lei das estatais, após toda a evolução da governança e do compliance interno da companhia, que garantiu que esse tipo de mudança não pudesse ser feito de forma unilateral. Tá? Então a gente tinha, além da política de preços de combustíveis que era definida pela diretoria, a gente teve uma vitória muito grande em 2022 pelo Conselho de Administração, a criação da diretriz de preços de combustíveis. Então, a diretoria não poderia praticar algo que contrariasse aquilo que foi definido pelo Conselho. Então, quando eu falava em 2023, pessoal, 2023 eu acho que não vai acontecer nada. 2023 está dado. Assim como eu acredito que 2025 está dado. Certo. Tá? O que acontece é que ao longo do tempo podem ser feitas mudanças, como ocorreram na Petrobras. A gente teve Esses orçamentos são anuais, né? Esses orçamentos eles são de 5 anos, são quinquenais. São quinquenais. Mas eles são de execução anual. Certo. Né? Então tu tens o que tu vais alocar anualmente e todo ano tu revisa os próximos 5. Perfeito. Tá? Mas no primeiro ano, por exemplo, não tinha previsão de alocação em fertilizante. Uhum. Não tinha previsão de alocação em... Qual foi o outro negócio que foi mudado lá durante 2023? Petroquímica. Né? Então, essas mudanças que aconteceram em 2023 poderiam gerar efeito em 2024. Eu estou apenas dando um exemplo em estatal. Uhum. Então, é uma coisa bem mais amarrada, né? E a gente tem muita segurança hoje na legislação, desde que os conselheiros que lá estejam saibam usar os instrumentos cabíveis para garantir essa execução. Né? Tá. Eu tive uma grata surpresa, né, com as gestões do primeiro período de 23 e com agora o período de 24. Né? Períodos que foram muito aderentes àquilo que estava aprovado no orçamento. Eu não aprovei o orçamento de 2024. Eu fui contra porque teve uma mudança de estratégia na Petrobras em que abriu o leque para novos investimentos. Né? Investimentos que eu entendo que não vão dar o retorno necessário para que a companhia aloque o capital. Né? Mas isso é uma questão de um conselheiro. Não quer dizer que os demais tenham pensado da mesma forma e que a decisão não tenha sido aquela desejada pelo acionista controlador. E onde que entram os comitês aí? Para qual o papel deles? O comitê ele tem um papel fundamental. Por quê? Uma reunião do conselho de administração, e aí, desculpa eu estar concentrando muito nas empresas de grande porte, mas foram as experiências que eu tive nos últimos 2 anos, né? Claro. É o seguinte, uma reunião de conselho de uma companhia, de qualquer uma dessas 4 companhias que eu falei, para ela ser saudável, uma reunião não pode durar mais de 6 horas. A partir de 6 horas, tua cabeça não tem mais a capacidade de eu processar... chutaria que seriam 3. 3 para mim Bom, já deu. Tudo bem, mas assim, em 3 horas você não consegue dar conta da pauta. Certo. É muita coisa. Né? Considerando que tu tem 5 a 6 comitês em cada uma dessas companhias, né? Das mais variadas competências, a gente pode entrar no mérito deles. Dar conta de uma pauta de reunião sem que membros do conselho, formado, vamos dizer, em média de 10 aí, 9 a 13 membros são os conselhos que eu participei, 8 a 13 são os conselhos que eu participei de 23 a 25, sem que membros desse conselho tenham enfrentado os assuntos, os temas, de forma mais profunda, antecipadamente, não é possível que você consiga vencer temas complexos durante 6 a 8 horas. Então, eu já participei de reunião do conselho de 12 horas. Né? É óbvio que, com o tempo, a gente que vem do lado da governança, a gente vai tentando demonstrar que não é saudável, não é produtivo e que tem que ser mais organizado. Né? Muitas vezes a gente recebe apresentações de 30, 40, 50 páginas. O que vai adiantar uma apresentação com 50 páginas? Né? Aquilo tem que ser compilado
em uma forma mais sucinta para que você possa ir nos pontos mais relevantes. Já no comitê, isso estou falando na reunião do conselho, já na reunião do comitê não, você tem a possibilidade de ter a separação, a segregação de temas, alocação de capital e projetos. Esse é um comitê da Vale. Então, Vale é a segunda maior investidora em termos de CAPEX, empresa investidora no Brasil. A primeira é a Petrobras, a segunda é a Vale. Né? Como você vai alocar o capital, por exemplo, numa empresa em que tem explorações em mais de uma região? Tem exploração no estado do Pará, né, região norte, com escoamento pelo estado do Maranhão. Né? Então, tem a definição de quais projetos você vai abrir frente de lavra, porque o minério de ferro, todo o commodity, ele exaure. Ou você repõe, ou ele vai exaurir. Né? Você vai replantar soja, milho, enfim, ou ele vai ter aquela... Então, o minério de ferro... Não dá para replantar minério de ferro. Não dá para replantar. Então, você faz um projeto de exploração, você aloca o capital necessário para explorar, extrair aquele minério de ferro, processar, transportar, no caso da Vale, exportar através do porto, e você precisa seguir abrindo frentes de lavra para você não perder capacidade de produção. Certo. Porque toda mina, desde o momento que ela abre, assim como todo posto de petróleo, ele tem produção decrescente. Sim. Tá? Então, a frente de novas lavras em mineração, ela é obrigatória. Por isso que diz que ela é uma empresa de capital intensivo. Né? Investimento em cima de investimento para quê? Para manutenção da capacidade de produção. Né? Aí você vai definir assim, ó, eu tenho várias frentes para investir. Eu tenho que definir qual a melhor frente, qual a frente mais oportuna e qual a frente que eu tenho licença. Porque essas empresas, elas são super dependentes de licenças públicas. Aí você tem licença de exploração, licença ambiental, as mais variadas licenças que uma operação dessa natureza precisa. Tá. A mesma coisa na área do óleo e gás. Desde o momento que você descobre aquele potencial, aquela reserva, né, você vai fazer todo um investimento para criar a infraestrutura de extração daquele óleo, que desde o primeiro óleo que é retirado, sabe que vai ter redução na produção. Certo. Então, se você não pesquisar mais, ainda que seja na mesma região, né, mais potenciais poços, e fazer investimentos para que você possa explorar aquele novo poço, aquele poço ele vai ter uma vida útil. E então a função do comitê é adicionar uma camada extra de análise? Eu dei um exemplo no comitê de alocação de capital e projetos, né? Tá. Que é onde você tem a questão financeira, né? E a questão operacional, que fica totalmente vinculada à questão da operação. Não adianta você extrair o potencial de Carajás de 240, 260 milhões de toneladas. Não adianta você extrair as 260 milhões de toneladas, sendo que eu tenho capacidade logística para 240. Sim. Né? Eu tenho estrada de ferro para 240 e eu tenho porto para 240. Então não adianta eu extrair 260 que eu não vou conseguir escoar essa capacidade. É óbvio que a gente gostaria de até extrair os 240 milhões. Hoje, nós não estamos conseguindo extrair esse volume total. Por quê? Por restrições logísticas. Não, restrições de licenciamento. Licenciamento. Né? É o que chama-se de cavidades. São estruturas que existem e que você tem que contornar, que você tem que deixar preservado. E o comitê é composto Esse por é o comitê conselheiros. de alocação de capital e projetos. O comitê, idealmente, tem que ser composto por conselheiros. Composto por conselheiros. Tá? Também com uma mistura de independentes e não... É natural que num conselho de administração como o da Vale, que foi reeleito agora em 2025, nós temos 5 conselheiros não independentes, um conselheiro representante dos empregados, que é considerado não independente, e 8, né? 13, e 8 independentes. Né? Tá. A diferença de independente para não independente, ela tem uma relação com o acionista que lhe indica, né?
por fins de potencial conflito de interesse. Agora, a responsabilidade que um conselheiro assume quando toma a posição, ela é idêntica. Sim. Então, o conselheiro não independente, ele tem um potencial tema que ele pode estar conflitado e não participa, né? Mas a responsabilidade sobre todos os demais itens é idêntica, né? E novamente, a responsabilidade do conselho é definir a estratégia da companhia. Sim. E como ela vai executar essa estratégia. Quem vai executar essa estratégia é a diretoria. Agora, a diretoria recebe uma diretriz do conselho, dizendo, olha, eu desejo que isso seja feito dessa forma, né? O conselho tem a responsabilidade de escolher os melhores executivos para compor essa diretoria, né? Confiante de que eles percebem o desejo do conselho, que em última instância está representando aquilo que é o desejo dos acionistas. Certo. Né? Então, o independente é aquele que chega para diluir um pouco o risco de haver conflito de interesse. Ele chega para minimizar acho que é uma boa colocação. Tá. Né? O independente, primeiro, ele não tem relação com o acionista nenhum acionista que lhe indicou. Relação formal, relação de emprego, relação contratual. Né? O independente não tem relação com a companhia. Né? E, desejavelmente, a composição de um conselho deve ser majoritariamente formada por independentes. Né? Nas corporations, a gente já vê isso de forma mais reiterada. Né? Então, a Vale, no seu estatuto social, já prevê um número mínimo de 7 membros independentes. Então, não tem como ser aprovada uma composição em assembleia que não atenda a esse pré-requisito estatutário. Tá. Hoje são 8, ou seja, mais do que o mínimo exigido pelo estatuto. O regulamento do novo mercado não define essa quantidade, define menos, 30%. Né? Okay. Mas o estatuto da Vale ele traz essa exigência. Por que é boa? Por que é boa essa exigência? Porque ela dá mais segurança para aquele investidor institucional, né, que faz análise dos dados da companhia, mas muitas vezes não consegue ter acesso à companhia, de uma relativa segurança de que os conselheiros independentes, numa situação de conflito de interesse, vão evitar que esse conflito se materialize. Perfeito. Né? E se fosse para dar uma nota de 0 a 10, assim, uma média mesmo, de todas as empresas, qual que você acha que é a qualidade da informação que chega do corpo executivo, das diretorias? Qual que é a qualidade dessa informação para a tomada de decisões em conselho? Você mencionou há pouco relatórios de 30 a 40... Eu já trabalhei em planejamento... Já teve reunião com 800 páginas. Era um inferno. Como você vai fazer uma reunião? Eu era o cara que trabalhava de madrugada ali para preparar um relatório, que eu sabia, ninguém vai ler isso. Era uma coisa. E segundo, para quê? Porque eu sabia, era uma reunião com começo, meio e fim, muita coisa para decidir. Novamente. Qual que você acha que é a nota? Novamente, eu venho trazer uma experiência, né? Porque na Uzi Minas eu entrei em 2012 como conselheiro independente. E por uma situação muito peculiar que só aconteceu na Uzi Minas, que eu tenha conhecimento até hoje, né? Eu fui eleito presidente do conselho em 2015 e eu era um preferencialista, né? Por um conflito entre os controladores da companhia, né? Em matérias que eles não chegavam a consenso, eles tinham que votar contrário. E um dos itens da Assembleia de 2015 foi a eleição do presidente do conselho. Como eles estavam em litígio, eles não conseguiram chegar num consenso sobre um nome para presidir o Conselho de Administração da Uzi Minas. Certo. E eu estava lançado como candidato, recebi os votos dos demais acionistas e fui eleito presidente do conselho. Então, assim, ficou muito evidente para mim o grau, a diferença de informação que eu recebi enquanto conselheiro eleito por minoritário, da informação que eu passei a ter quando eu passei a ser o responsável por montar a pauta. Okay. Porque o presidente do conselho tem uma função administrativa importante, mas ele tem a função de
preparar a reunião. E a reunião tem que ser preparada com base num calendário anual, né, de decisões, de deliberações que você tem que tomar durante o ano. Né? Vamos falar aí de aprovação das contas, vamos falar de eleição da diretoria, vamos falar de aprovação do CAPEX, vamos falar de ITR, né? Que você aprova a divulgação do ITR. Se tiver que fazer um M&A, fazer uma decisão de IPO. São matérias relativas, estão definidas no estatuto, mas a partir do momento que eu fui presidente do conselho, né, a companhia foi obrigada a tratar comigo dos temas de forma estratégica. E aí eu pude notar que a diferença foi da água para o vinho. A informação que eu recebia como conselheiro não tinha os detalhes que eu debatia quando eu preparava a pauta das reuniões. A gente acabou tendo um período de boa convivência, né? O tempo provou ali que foi uma experiência boa para todo mundo, porque era um momento em que eles estavam em litígio. Então, se fosse um dos dois lados na presidência, o outro ia contestar. Sim. E eu passei, vamos dizer assim, pelo teste, né? Fiquei 13 meses como presidente do conselho e não respondi a nenhum processo durante esse período. Muito legal. Se dá um excelente gancho, na verdade. Você mencionou agora há pouco que algumas decisões que o conselho toma ou informações que precisa são de cunho, por exemplo, financeiro, né? CAPEX, decisões de captações, imagino. Eu posso dar outros exemplos de contexto. Não, mas a dúvida que então você tem financeiro, você tem parte da hierarquia da empresa, mas até uma curiosidade pessoal. Que tipo de informação que chega para o conselho sobre a estratégia de comunicação da empresa? Como a empresa se posiciona perante o mercado, sua posição de marca. Por exemplo, você mencionou agora há pouco que a Uzi Minas estava em litígio. Os controladores. Os controladores. Uzi Minas não. Os controladores da Uzi Minas. Os controladores. Mas suponha que isso, de alguma forma, chegasse na mídia. De alguma forma, isso fosse discutido pelos acionistas. Isso gerasse um ruído que, por sua vez, criasse um risco reputacional para a empresa. A gente está falando sobre comunicação. Comunicação. Então, que tipo de reporte ou informação o conselho recebe sobre a forma como a marca se posiciona? Novamente, eu vou te curiosidade pessoal. Eu vou te trazer a questão do cabelo branco. Né? Quando a gente começa uma função, por mais que você se prepare teoricamente, eu trouxe aqui, né, vou aproveitar para fazer o comentário, eu trouxe aqui, eu estou muito feliz, né, recebi em casa, acredito que todos os associados do BGC receberam em casa, eu recebi em casa, né, o livro da comemoração dos 30 anos do IBGC, onde eu tive a oportunidade de contribuir para fazer a criação do capítulo Santa Catarina, enfim. E a gente aprende vivendo a experiência. Né? Então, quando eu comecei, eu não conseguia ter a dimensão de todas essas interconexões que causam impacto. Né? E eu te diria que, até hoje, a forma de apresentar isso para conselho de administração é diferente. Por quê? Porque tem companhia que não trata nada disso com o conselho, que a comunicação é uma atribuição de exclusiva responsabilidade do management, e tem companhia que traz esse tema para o conselho. Né? E eu acho que a gente, em alguns casos que eu contribuí, ganhou muito trazendo esse nível de debate para dentro do conselho. Tá? Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer um conflito de interesse entre o desejo do executivo, naquilo que se espera sair na imprensa, na mídia, onde quer que seja, né? E a estratégia que o Conselho de Administração acredita que está sendo executada. Né? Aqui nós entramos até um pouco numa zona cinzenta de conflito de interesse. Tá? Então, acho que é fundamental, e essa sua pergunta é um ponto pouco explorado em cursos, pouco explorado na educação continuada que um conselheiro tem que trabalhar. Né? Qual o nível de informação que você recebe? Qual a empresa de comunicação, qual a empresa de assessoria que foi contratada para viabilizar com que a empresa tivesse formas de se bem comunicar, bem relacionar
com os stakeholders. Certo. Né? Eu te diria que nas estatais é praticamente zero a informação que chega ao Conselho de Administração. Uhum. Né? Dizem a caixa preta, né? É uma das caixas pretas. Como a companhia gasta o dinheiro com comunicação, com propaganda, enfim. Nas empresas privadas é uma coisa que está evoluindo bastante. Mas isso, no meu caso, decorreu de um aprendizado. Onde eu tive mais necessidade de ter uma boa comunicação foi no caso da Eternit. Uhum. Né? Onde eu acabei assumindo a presidência do Conselho em 2017. E no final de 2017, uma decisão do Supremo Tribunal Federal baniu o uso do amianto no Brasil, que era a matéria-prima utilizada pela companhia para fazer a telha, que é o seu produto. Né? Então, de uma hora para outra, a companhia se viu impossibilitada de usar uma matéria-prima que era a sua principal matéria-prima. Teve que criar uma situação de substituição por algo alternativo que ela já vinha trabalhando. O risco, ele existia e a empresa já vinha trabalhando, porque no mercado já existiam as fibras alternativas. Certo. Né? Mas a viabilidade econômica dela. Eu não vou citar a pessoa, mas teve uma entrevistada aqui que ela deu um exemplo muito claro da experiência que é alguém que faz gestão de ativo financeiro para a experiência que é alguém que tem que fazer gestão de ativo real. Né? Você tem que botar calcário, sílica, cimento e fibra sintética ou natural na entrada da máquina e tem que sair uma telha. Isso aí. Né? E entender como é que esse processo acontece, como é que chega esse calcário, como é que chega esse cimento, qual é a qualidade dos cimentos no Brasil, quem são os fabricantes de cimentos no Brasil, quem tem problemas que pode acabar te gerando um problema de... A gente estava comentando alguma coisa aqui sobre abastecimento, né? Você estava falando sobre café. Então, assim, você tem que entender como é que funciona a cadeia de uma indústria para que você não sofra aquilo que aconteceu com uma empresa de alimentos no Brasil, né, que teve uma grande dificuldade de se abastecer do alimento, do produto que ela produz. Sim. Né? Ela optou por não ter hedge, né, na principal matéria-prima para alimentar a sua produção, e ela enfrentou problemas aí que, né, fizeram com que ela tivesse resultados financeiros catastróficos. Então, te digo por que eu pergunto isso. Por dois motivos. Primeiro, por conta do advento da rede social, que era uma coisa que, enfim, é um evento recente. Hoje o acionista está com o Twitter na mão, com o Instagram na mão, e ele pode gerar um barulho negativo ou positivo, mas muitas vezes negativo, que eu acho que não é facilmente traduzido, por exemplo, de um departamento de comunicação que vai ver aquele comentário para parar num CEO que, por sua vez, vai parar num conselho que vai gerar uma tomada de decisão. Essa é a primeira parte da observação. E a segunda parte do porquê da pergunta é a questão da sustentabilidade. Você mencionou, o amianto foi proibido, porque imagino que tem alguma questão ligada à saúde, tem alguma questão. Isso é um tipo de sustentabilidade. E hoje, eu noto, a gente estava conversando um pouco antes de começar, a sustentabilidade está deixando de ser um relatório bonito para uma agenda de risco. Vai faltar água? Quanto que isso vai me impactar? Vai faltar energia? Vai me impactar quanto? Quais são as decisões que eu, conselho, preciso tomar, a estratégia que eu preciso desenhar para que o executivo execute relacionada à mitigação maior possível de um risco físico, de falta de chuva, ou de um êxodo, sei lá, pessoas gente que sai, que tem que se mudar porque vai faltar água, vai faltar comida, sei lá. Então, isso gera riscos reputacionais, mas também riscos de continuidade, que é meio que o gancho que eu queria fazer para essa próxima parte da conversa, que é como que o Conselho fala sobre a sustentabilidade. Certo. Né? Então, é uma pergunta meio ampla. Não, assim, acho que eu queria pegar um gancho. Hoje teve um artigo que eu achei muito bom, publicado num importante jornal, que tratou da questão do petróleo, né? Onde, de uma forma bastante resumida, um especialista em energias renováveis disse que, apesar dele ser um defensor das energias renováveis, dele ver isso como a solução,
Se ele não tivesse aquela profissão, ele mexeria com óleo e gás. Porque o petróleo, até hoje, foi a melhor fonte de energia encontrada pelo homem, né? O petróleo sucedeu o carvão, eu acredito que por volta de 1960, onde o consumo de petróleo passou a ser maior para a geração de energia do que o consumo de carvão, né? O petróleo é uma riqueza que transforma a realidade do país. Tá? Os países têm idades diferentes. Então, nós temos países que se desenvolveram muito antes do Brasil. Nós temos países que, com a mesma idade do Brasil, conseguiram se desenvolver mais do que o Brasil. E o Brasil é um país muito rico em recursos naturais. Muito rico, né? Tanto de todas as formas. Pegando o exemplo do amianto, não adiantava, no nosso caso, querer fazer uma comunicação de que o amianto que causava mal à saúde foi banido em 1964 e que o amianto utilizado a partir de então, ele já era um amianto que não causava mal à saúde. Certo. Segundo, a evolução da segurança, da saúde e segurança dos colaboradores, ela é gritante, né? Basta ver os filmes do passado, a crônica que Charles Chaplin faz do processo industrial, para você entender que hoje você tem equipamentos de segurança que dão total proteção aos empregados. Mas não adiantava fazer uma campanha para querer dizer que o amianto não fazia mal à saúde. É uma luta perdida. Né? E hoje, o óleo, o petróleo, ele sofre do mesmo estigma. A mineração sofre de um estigma semelhante. Né? E a agroindústria, a agricultura, sofre desse estigma. Então, eu diria que brigar para convencer a população de que a agricultura gera bem à saúde, porque comprovadamente você vai acabar constatando isso, né? Não acho que seria a tese, a melhor tese para defender. Agora, mostrar, né, que a agricultura captura carbono, mostrar que a agricultura é renovável, mostrar que a agricultura transforma a sociedade porque ela gera riqueza. Ela hoje não alimenta somente o nosso país, o Brasil é um celeiro para o mundo, né? E que isso, num país continental como o Brasil, que tem áreas não ocupadas, e que se não forem adequadamente ocupadas ou preservadas, vai gerar desmatamento, e depois de gerar o desmatamento nós vamos ter um problema pior ainda ambiental, eu achei complicado. Entrando no mérito do que você... Só tomar um golinho aqui para... Claro. Entrando no mérito do que você falou, como as empresas elas abordam a questão da sustentabilidade, né? No caso da Petrobras, que eu tive a honra, né? Eu publiquei isso no meu LinkedIn, eu tive a honra de contribuir, né, para o desenvolvimento do país. A Petrobras é uma das maiores empresas em termos de contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Existe uma dedicação muito grande no desenvolvimento da produção do óleo que a gente tem na costa brasileira, que ele é menos poluente do que outros óleos que são produzidos em outros países. Né? Então nós temos um petróleo com menos enxofre, né, que produz um combustível que emite menos gases de efeito estufa. Além disso, a gente está no segundo país que produz mais etanol. Né? E o etanol pode ser misturado com os combustíveis produzidos através do petróleo. O que eu acho que é difícil da gente não enfrentar a realidade é que, eu falei para ti que o petróleo superou o consumo de carvão em termos de energia na década de 60 e 70. Mas o consumo de carvão não reduziu. O que se consumia em 60, 70 é consumido praticamente hoje. É isso que está no artigo que eu lhe comentei agora. Só que a riqueza gerada
pela exploração do petróleo, além de transformar a sociedade, os países que a partir de um determinado momento começaram a descobrir as reservas e podem também explorar essa riqueza, pode muito bem financiar a transição energética justa. Então, numa empresa responsável... Um pouco que, por exemplo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes fazem um pouco nessa linha. Estão fazendo de maneira muito relevante. Né? Na Vale nós temos hoje um investimento de um fundo da Arábia, né, da Arábia Saudita, na Vale Base Metals, numa empresa de produção de cobre e níquel, né? E eles, como estratégia de investimento, fizeram isso porque esses são os metais de transição do futuro energético, né? Onde você vai armazenar energia para veículos e para as mais variadas formas de consumo energético. Mas a riqueza que é gerada pelo petróleo, ela pode muito bem financiar essa transição no Brasil. E o Brasil, ele tem, eu acho que você comentou também, ele tem a grande oportunidade de ser o principal agente da transição energética global. Sim, tá? Potência verde. Nós temos vários benefícios, né, de questão geológica, de superfície, de aproveitamento da superfície, e nós temos reservas florestais importantes a serem projetadas. O que eu quis dizer no início, que a gente ainda não estava gravando, da minha ideia meio ideológica, é que nas 4 companhias que eu vivenciei de 2023 a 2025, na Vale eu já estou mais tempo, Petrobras mais tempo, eu defendi e defendo até hoje a agenda de que essas empresas elas têm um papel a assumir perante a transição energética, seja na geração de energia, seja na preservação da floresta de pé. Não existe como preservar a floresta de pé se você não der uma forma de viabilidade social para quem mora naquela região. Eu quero que a floresta fique de pé, mas quem mora lá vai fazer o quê? Sim. Vai viver do quê? Vai explorar o quê? Agricultura de subsistência, né? A agricultura é necessária para a alimentação, para eu me manter vivo. Isso não é condizente com um princípio de equidade, com um princípio de igualdade que a própria Constituição brasileira garante a todo o brasileiro. Não importa se ele nasceu no estado de Santa Catarina, um estado privilegiado, ou nasceu no interior da floresta amazônica. Ele precisa ter possibilidade de gerar sua própria riqueza. Ele não pode ser uma pessoa necessariamente dependente de programa social. E hoje o que a gente experimenta quando a gente vai para aquela região, eu sou um cara que viaja bastante, né? Então ano passado eu fui 3 vezes para o Amazonas, para Manaus. O que a gente ainda vê na região norte, né, é uma necessidade de sustentação de uma grande parcela da população por programa social. E o que a gente está desenvolvendo com isso? Tá? Agora, quando tem um debate bastante polêmico em relação à exploração do petróleo na costa norte brasileira, né? Alguém colocou o nome lá, Foz do Amazonas. De Foz do Amazonas, eu acho que só deve ter relação com o livro de geografia, né, que fala que a foz de um grande estuário, a saída de um grande estuário é chamada de foz. Então, está a 550 quilômetros da costa, né, de Foz, que a gente conhece, né, não tem nada. Mas é uma das regiões mais pobres do Brasil. Né? O estado do Amapá pode ser transformado como a Guiana está sendo transformada com a exploração do petróleo. Agora, com consciência. Eu não sou um defensor da extração do petróleo por si só. Eu sou um defensor da exploração de uma riqueza que pode transformar a vida de uma sociedade, seja ela local, e que pode transformar a preservação de todo um bioma que existe no norte do Brasil. Então, mas a preservação, eu concordo, a parte de exploração está dado porque você tem um produto, uma commodity que tem um preço de mercado, né? Agora, a preservação, a manter a floresta em pé, você tem um mecanismo como, por exemplo, o PSA, né, o pagamento por serviço ambiental, e você tem o mercado de carbono que, teoricamente, surgiu para
poder financiar esse tipo de coisa. Mas não engrenou, né? Ou melhor, tem as suas, falando reputação, tem os seus conflitos também, eu né? volto naquele ponto que eu comecei a falar, mas não expliquei. Então, cada empresa tem que ter uma responsabilidade, né? Porque todos nós somos responsáveis pela preservação do nosso país. E a Amazônia está dentro, a Amazônia brasileira, né? Ela está dentro do nosso país. E, por exemplo, a Vale é a maior empresa do norte do Brasil, né? A Eletrobras também é uma das maiores empresas brasileiras do norte do Brasil. A Petrobras passará a ser uma das maiores empresas do norte do Brasil se ela passar a explorar riquezas lá. Eu acho que seria uma contradição a gente não chegar a esse ponto de exploração, sendo que o nosso vizinho, né, no mesmo local, praticamente, são quilômetros de distância entre um poço que pode ser perfurado pela Petrobras e o poço que está sendo perfurado lá pela Chevron, lá pela empresa que tem a liderança na exploração do petróleo da Guiana. Sim. Mas tudo isso depende da capacidade da companhia de fazer o investimento. Porque você pode procurar óleo lá e não achar. Todas as pesquisas indicam que tem. Agora, você pode procurar e cada perfuração é $1 milhão. Né? Então, fazer uma exploração de uma área daquela dimensão para descobrir se tem petróleo, depois construir a infraestrutura, que não existe lá, né? De forma a não causar danos ao meio ambiente. Então vai ter que ser toda uma exploração feita para o bem da sociedade. Né? Aí eu sou um grande defensor disso. É interessante, eu vou dar um exemplo. Você pega as imagens do Google, que você pode pegar por anos. Né? Você pega a região de Carajás e você vem trazendo nos últimos 40 anos, restou o que a Vale preserva, que é a reserva de Carajás. Você vem trazendo nos últimos 40 anos, houve desmatamento ilegal, existe o desmatamento, a área do REDD+, onde você pode fazer o desmatamento para exploração econômica, né? E o desenvolvimento das cidades, que foi um crescimento natural. Mas assim, é assustador o que você vê que chegou na nossa divisa. Chegou na nossa divisa. Então, a responsabilidade de uma empresa desse tamanho que está explorando riquezas naquele bioma é preservar. E a gente tem o orgulho de ser o maior preservador de florestas do Brasil. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né, que não é o meu negócio. Eu ainda não cheguei nesse negócio, um dia eu chegava e ficava muito feliz. As empresas que exploram celulose no Brasil, elas não estão plantando e extraindo na Amazônia, mas elas estão fazendo isso em outros biomas. Elas não podem ser uma parceira importante num projeto de preservação, onde também vai assumir a responsabilidade. O que eu acho complicado, né, é você dizer que você tem a responsabilidade de financiar só. Eu acho que não é tão simples assim. A gente tem que acabar se engajando para ter uma corresponsabilidade com o sucesso do projeto. Senão você acaba sendo um financiador, né? Paga a conta e se sente com a consciência tranquila. Não, a minha parte eu fiz, eu paguei a conta. Só que aí seu produto ficou mais caro, seu concorrente não fez, você perde competitividade. E muitas vezes o retorno desse investimento é a longo prazo, se é que ele pode ser mensurado com precisão. Eu acho que esse é o grande dilema, né, de preservar a natureza. Porque você está preservando um bioma, porque uma coisa é, vou plantar eucalipto. Isso não está regenerando a biodiversidade. Isso não está fazendo nascerem novas espécies de ninhos de pássaro, macaquinho. Eu te entendo, você pela precisa natureza tem que ser vasto, tem que ser diverso o negócio, né? Então, só que, ao mesmo tempo, é justamente um bioma, pega a Amazônia, é um bioma gigantesco, e rico e diverso, e que possibilita que a rede de fungos entre as árvores possibilite a captura adequada da água, dos nutrientes, etc., que por sua vez vai fazer a emissão lá, o tal do rio voador de água, que permite que chova em outro estado. Eu não tenho o lado científico para explicar esse negócio, mas eu sei que tem que ter a floresta em pé para garantir os recursos básicos para a indústria, como água, energia e aí por diante. Exatamente. Então, só que essa parcela da natureza, ela
não tem preço, não tem como você dar preço. Tem gente que quer tokenizar a natureza, eu já vi essa história, essa tendência aí, mas eu acho que é justamente pela dificuldade de você provar economicamente que preservar dá lucro, né, eu acho que é um gargalo. Assim, vamos partir para uma outra realidade, né? A gente tem as maiores hidrelétricas do Brasil hoje, fora Itaipu, né? Elas estão no norte do Brasil. Sim. Né? Então, no Nordeste também tem algumas grandes hidrelétricas, mas vamos falar aí das 3 construídas nos últimos 20 anos. Elas estão no norte do Brasil. E elas causam um impacto negativo, mas também causam um impacto positivo. As empresas, elas são responsáveis pela preservação de toda aquela área, né? E o que você consegue identificar, né? Isso é uma coisa interessante que vai aparecer um dia aí, é que uma das empresas que eu participei, empresa de energia, ela fez um projeto, fez uma pesquisa, e ela vai ter a possibilidade de apresentar uma solução ou apresentar um projeto, né, de recuperação, né, de área degradada. E esse projeto de recuperação de área degradada, ele tem preço, ele gera retorno econômico. Então, a empresa ela vai ganhar pelo aspecto reputacional, ela vai ganhar pelo aspecto da sustentabilidade, um pilar do ESG, né? E ela vai ganhar pelo aspecto da questão social. Porque a partir do momento que você trabalha num ambiente degradado, recupera esse ambiente e permite que ele seja adequadamente aproveitado ou explorado, você deu um exemplo do eucalipto, mas existem outras formas de plantio, outras formas de reflorestamento que não são necessariamente aquele que permite que nada se crie no seu, no seu, além de consumir uma quantidade de água enorme, né? A velocidade do crescimento do eucalipto está totalmente direcionada à quantidade de água que ele absorve. Né? É um tipo de projeto que você tem dentro de um comitê de sustentabilidade, né? Que é o órgão, que é o comitê responsável por pegar parte daquela decisão estratégica do conselho de administração, em diretriz que a companhia tem que adotar sobre o aspecto ESG, o tripé ESG, né? Relacionado ao seu negócio. Quando você tem, você falou tudo, uma empresa que depende de água para gerar energia, se essa empresa de água não estiver verdadeiramente comprometida com a preservação do ambiente, não só o meio ambiente, do ambiente em que ela está inserida, e a água não vem só, ela não nasce ali perto da hidrelétrica. Sim. A água, ela vem de quilômetros e quilômetros e quilômetros, às vezes ela vem de outros países. A origem, né, é outro país. E se você não tiver um controle, se você não tiver vinculado ao controle, ao monitoramento e à preservação de todo esse ambiente, eu acho que você não está desempenhando o seu papel, você não está cumprindo a sua missão. Exato. Não está, e no caso do conselho de administração, o conselheiro não está agindo e cumprindo seu dever fiduciário para a companhia, no aspecto da perenidade dela. Sim. Perenidade e sustentabilidade sendo praticamente sinônimos aqui, né? Sim. No sentido, muitas vezes o conselheiro, você falou, não cumpre o seu dever fiduciário, porque talvez ele nem tenha essa informação. Não. Ele não sabe que a água vem de outro país, por exemplo. Não. Né? Mas o que vai sentir no bolso vai acabar a água, então essa empresa vai gerar menos energia. E assim, no aspecto da sustentabilidade sempre aconteceu. Governança corporativa, gestão, né? A governança vem da gestão. Sim. Né? Então foram nomes que a gente foi dando, especificidades que a gente foi criando para dar um maior foco em um determinado tema. Mas tudo não passa de gestão. Né? Se a gente tiver boa gestão naquilo que é determinado, que é delegado para o Comitê de Sustentabilidade, por exemplo, a gente vai conseguir cumprir com o papel da companhia. Certo. Né? Hoje, né, a Petrobras ela investe
ela é uma das maiores empresas em termos de investimento de produto sustentável. Então, hoje a gente tem o biodiesel, a gente tem o biocombustível sendo produzido pela Petrobras. A Petrobras está trabalhando fortemente para fazer o SAF verde, que é o combustível de aviação. Né? Nesses aspectos, o Brasil está na vanguarda. Né? E aí a gente vai considerar que a empresa não está desempenhando um papel importante quando, se você considerar que a Petrobras é quem produz o combustível que vai abastecer os navios que vão levar todos os produtos que a gente produz aqui, para o Brasil, um grande exportador, para vários países. Eu vou trazer para o caso concreto, a Vale. Né? A Vale tem uma frota enorme de navios para levar a produção de minério de ferro para o seu principal mercado atual, a Ásia, e mais concentrado ainda na China. Né? É 3 vezes mais a distância que o nosso principal concorrente, que é a Austrália, percorre para levar o minério de ferro até a China. Então a gente gasta 3 vezes mais combustível, a gente gasta 3 vezes mais tempo, né, para entregar o mesmo produto. Se a gente entregar o mesmo produto, a gente está morto. A gente tem um benefício de ter um minério de ferro de melhor qualidade no Brasil e tem que fazer com que isso seja reconhecido. Né? Agora, existe tecnologia embarcada no minério de ferro e existe sustentabilidade embarcada na produção de minério de ferro. Porque você tem consumo de água nesse processo. Você tem consumo de energia no transporte do produto. Hoje, essa locomotiva ela é alimentada por diesel. Né? A empresa tem que investir para migrar do diesel para o biodiesel, que é um processo que já está acontecendo. Agora, isso é mais caro. É mais caro alimentar a locomotiva com biodiesel. E existem outros combustíveis sustentáveis que podem ainda substituir completamente o biodiesel. Vamos por idealismo. Não, o hidrogênio. Agora, como fazer o processo da amônia, da produção da amônia? Você tem que ter energia intermitente. Né? O Brasil tem as hidrelétricas. Então, a gente tem condições de ser um grande produtor de hidrogênio aqui para fazer desse hidrogênio os combustíveis, seja ele metanol, seja ele amônia, para transformar isso. Agora, tudo isso vai consumir muita energia. Então, desculpa, a gente vai voltar vai chegar naquele ponto que é... fóssil financiando. Não, vai chegar naquele ponto, o cara está com um carro elétrico, ele diz que ele está contribuindo para o meio ambiente. Ele chega em casa, conecta na tomada e carvão, a energia produzida é de carvão. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer diferente no Brasil. O que é um excelente ponto. Nesse caso, então, você falou sobre a Vale explorando minério com sustentabilidade. Então, vamos pensar agora no investidor, pessoa física e no institucional, que tem a ação ali da Vale, por exemplo. Qual que você acha que tem que ser, então, qual tem que ser a natureza da comunicação da empresa sobre esse processo de sustentabilidade perante esse investidor? Um leigo, pessoa física que tem ali um pouquinho, e um grande fundo, por exemplo, um fundo soberano. Como é que o assunto sustentabilidade, falar, nós da Vale exploramos o minério com esse e esse critério de sustentabilidade, isso funciona, isso reduz o impacto em tanto, isso gera um benefício de tanto. Como que o investidor pode receber essa informação? Como ele deveria receber essa informação? O acionista, quero dizer. Nós trabalhamos muito, desde 2019, para conseguir recuperar nossa licença social para operar. Os acidentes que aconteceram, eles foram muito graves. Né? Foram o principal acidente ambiental e o principal acidente sob o aspecto trabalhista da história. Isso é uma coisa que demora muito tempo para você reconstruir. E se você só consegue reconstruir se tiver um trabalho muito sério e entrega. Né? Tem muita gente boa de iniciativa, mas não é boa de acabativa. Acabativa. Né? Então, assim, se não tiver a entrega daquilo que foi prometido, né,
a tua credibilidade que já está abalada, Sim, sim. ela piora, né? A empresa tem buscado se comunicar, mas como eu falei naquele momento, né, minério de ferro, petróleo e agro são vilões, Uhum. né? Mas a empresa tem buscado se comunicar de forma a evidenciar de que o minério de ferro é parte indissociável do desenvolvimento econômico global. Não achou-se um substituto para o aço. Uhum. Existem outras formas de materiais que podem ser utilizados em substituição ao aço, mas em muitos, ou na maioria dos lugares em que ele é necessário, não existe um substituto. E mesmo que você ache esse substituto, você tem que pensar em escala. Sim. Você não tem escala para atender a demanda. Vamos descobrir o plástico mais rígido, mais resistente que o aço. Como é que você vai produzir o plástico? Com petróleo. A origem do plástico é um derivado do petróleo, Sim. que é a nafta craqueada, né? Você pode ter isso através do consumo de gás. Gás também vem de uma reserva, Sim. ou de gás, ou de uma reserva mista de gás e óleo. Sim. Né? Então, assim, se você foge de um lado, você vai cair no outro. Sim, sim. Como você vai produzir? Né? Eu acho que a questão da Covid, ela mostrou para todos nós que a situação do desenvolvimento da sociedade com o uso do plástico é um caminho, eu acho que muito difícil Sem dúvida. de ter volta. Né? Sim. Agora, tem o plástico biodegradável, tem o plástico verde, que na verdade é uma propaganda. Né? É um plástico que tem muito menos consumo de derivados do petróleo. Mas ele é um plástico que é produzido com derivado de petróleo. Certo. Mas ele é classificado, nominado como plástico verde, porque ele é biodegradável, ele causa menos impacto ao meio ambiente. Mas, assim, extrai numa região de um bioma muito sensível. Preserva esse bioma. Extrai com regras de trabalho que atendem aos pré-requisitos internacionais. Extrai com mão de obra qualificada. Ou seja, o nível de acidentes, e eu não falo só da Vale, não, falo da Petrobras também, que existe na indústria de mineração brasileira é menor do que o nível de acidentes que existe em outras indústrias estrangeiras, em outros países. Sim. E o nível de acidentes que tem na Petrobras hoje é um dos menores da indústria mundial. Legal. Então, claro, a gente teve acidentes que fizeram com que tivesse esse tipo de desenvolvimento. Agora, o nível de excelência que se chegou em produção hoje é muito grande. O que nós temos hoje que conseguir aumentar, no caso, por exemplo, da Vale, a produtividade. Né? E aí isso está relacionado diretamente à questão ambiental, licenciamento. A minha para ser assim, muito franco, a minha preocupação é assim, como você mesmo mencionou, minério, petróleo, são dois exemplos de indústrias que tem uma curva descendente. Você tem uma reserva, ela acaba, mais cedo ou mais tarde. Né? E a demanda por energia só aumenta. Só aumenta. Então vamos falar, no caso, petróleo. Petróleo tem data de validade, demanda energética aumenta. Pega a inteligência artificial, que já dá um gancho para a nossa última etapa aqui. Já está acabando, nem começou. Não, mas dá para explorar bem isso aqui ainda. Então a minha conta de padeiro, que não fecha, que me torna uma pessoa cética, é a seguinte: recursos fósseis têm data para acabar, demanda energética aumenta e o incentivo econômico para preservar se não inexistente, é muito baixo. Então, não precisa ser um gênio da ciência ou da matemática para ver que uma hora isso vai dar ruim. Né? É o que está apontando. Se vai ser daqui 10 anos ou daqui 200 anos, eu não sei dizer, mas que na linha do tempo, uma hora essa lógica não vai parar. Mesmo é uma analogia, eu tenho uma poupança de... Nós não somos cientistas, mas a gente lê bastante e chega a essa conclusão. Não, e até um pouco de aritmética básica, sabe? É que nem eu tenho uma poupança de 100, não tem entrada, e eu gasto 10 por mês. Daqui 10 meses acaba minha poupança. Então pronto, morri de fome.
né? Então, é um pouco do meu estímulo, inclusive, para falar tanto sobre sustentabilidade nesse canal, tentar provocar essas conversas. Eu sei que é um tema complexo, eu sei que isso aqui não... Como você falou, a gente não tem um substituto para o ferro, para o aço, a gente não tem um substituto para o plástico, e ao mesmo tempo eles estão, né, integrados completamente na sociedade. Mas talvez essa questão ambiental de você remunerar quem está ali preservando uma floresta de forma séria, não é só uma coisa bonitinha para pôr no relatório, é uma questão Não. de sobrevivência, literal. Só que, de novo, aí vem as argumentações, vai ser daqui 10 anos ou daqui 500 anos, sei lá. Mas é como eu enxergo. As empresas não têm outro caminho senão o caminho de cumprir essa diretriz aí que você está colocando. A gente tem que viabilizar, a gente tem condições de bem instrumentalizar o poder legislativo para que ele compreenda a importância de ter legislações específicas sobre esse tipo Sim. de retorno, né? Porque não existe milagre. A Sim. empresa ela tem que ver alguma forma de retorno para fazer investimento. Sim. Né? Infelizmente, a gente viu aí recentemente alguns fundos que eram muito vocais na questão da sustentabilidade, né? Da transição energética, perderem a alocação de investidores pelo fato dos retornos não serem aqueles esperados. Sim. Ou não serem o retorno que você recebe se você investir numa empresa de petróleo. É isso aí. Né? Então, assim, a legislação tem que compreender, o legislador tem que compreender a complexidade disso, e a sociedade, através dos seus poderes de advocacy, que vai entregar essa informação, né? O legislador ele deveria, mas ele não consegue ter a profundidade que precisa para entender a gravidade do que você está apresentando. E as empresas têm a capacidade, principalmente as empresas de grande porte, têm a capacidade de influenciar de forma determinante essa situação. Quando a gente discute sobre reforma tributária, criação de novos impostos, no final do ano passado foi criado o imposto seletivo sobre exploração de recursos naturais, né? Agora, para qual finalidade, para qual destinação? Né? Esse é um dilema que é um debate para mais 5 horas aqui, né? Sim. De falar onde é que a gente está pecando em arrecadar tanto e não conseguir dar o destino adequado para que o nosso país deixe de ser o país do futuro, né? Um futuro que nunca chega, o futuro que nunca chega. Então a gente não pode desistir. A gente tem a jornada, né, da governança, a gente tem a jornada de se dedicar ao máximo para transformar a sociedade para melhor, e eu não vejo outro caminho senão esse que você está apontando. Vai ter um aumento de consumo de energia. O aumento de consumo de energia ele vem acompanhado do desenvolvimento da sociedade. A sociedade vai se desenvolver, né? O nosso país ele vai continuar, ainda que seja num crescimento abaixo daquele que a gente gostaria, ele vai continuar sendo um país de desenvolvimento, porque a gente tem economia muito forte. A gente tem consumidor, a gente tem massa de consumo, né? Diferentemente de outros países. Sim. E a gente ainda não chegou no grau de envelhecimento de outros países, né? Em que o grau de envelhecimento é muito grande. Sim. E você não tem jovens, porque a sociedade envelheceu. Isso aí. Né? Essa é uma preocupação. A gente não pode chegar nesse ponto sem ter resolvido essa questão que você acabou de colocar. Sim. Se a gente chegar onde chegaram os países desenvolvidos, como vinha agora da Europa, né? Com esse problema ainda, aí realmente a gente vai entrar num dilema, o dilema que eu experimentei na Eternit em 2017, né? Que foi o seguinte, olha, sem matéria-prima,
com as obrigações que a gente tem, se a gente não se preparar para uma reestruturação profunda sobre o aspecto financeiro, a gente não vai sobreviver. Então, como se faz isso no Brasil? Qual é o instrumento legal? Recuperação judicial. É isso aí. Né? Agora, recuperação judicial séria. Né? A gente honrou tudo que podia honrar até o momento em que foi inevitável pedir recuperação judicial. Fez um plano de recuperação judicial, cumpriu o plano de recuperação judicial, tirou a empresa do processo de recuperação judicial. Então, assim, tem que ter responsabilidade na decisão que você toma. Decisão ingrata e que ninguém gosta de tomar. Eu posso te dizer porque eu fui um dos indutores, né, para dizer, então, assim, você não vai aceitar que a gente entre com o processo de recuperação judicial, fique registrado em ata aqui, que é uma decisão que vai gerar consequências para os nossos CPFs. Porque o outro caminho aqui a gente estar inviabilizado daqui a 3 meses, né? E aí não ter mais. O grande problema das empresas que pedem recuperação judicial é que elas passam do tempo do momento de pedir. Certo. Porque o administrador, o executivo, ele não quer. A verdade é que ele vai ficar aquilo marcado vai carimbar na história dele, na carreira dele, no currículo dele. E eu não tenho vergonha nenhuma. Principalmente porque eu propus, ela entrou e ela saiu. Então, a gente entregou, né? E eu tive a felicidade, de entrar na Eternit. O papel chegou a valer R$30, cara, quando eu estava lá. Hoje está 4. Mas isso é uma grande forma de rever processos internos. Muitas empresas têm uma série de ativos não operacionais que ela não se desfaz. Ela mantém alguns ativos, terrenos, plantas não operacionais. A gente se desfez de tudo que a gente podia se desfazer. É aquele negócio do barco que está afundando, né? Então tu vai jogando as coisas fora para pesar menos. Né? Até que você consiga achar o buraco e tapar o buraco. Então, o papel do conselheiro de administração também tem esse momento difícil de você ter que tomar uma decisão. Né? Então, outra decisão que teve que ser tomada com dificuldade é a recuperação judicial da Samarco. Na Vale e BHP. Chegou um determinado momento em que a companhia não pagava mais as contas. Né? Putz, imagina uma empresa multinacional pedir recuperação judicial de uma subsidiária. Como no caso da BHP no Brasil, a Vale no Brasil. Né? Decisões difíceis. Eu participei. Decisão daquela empresa de energia que era da CEMIG, Renova. Ninguém queria tomar aquela decisão. A Renova entrou em recuperação judicial. Não tinha como. E pela intuição deveria ser mais provável que esse tipo de decisão difícil seja proposta por um conselheiro independente. Não te diria que necessariamente por um conselheiro independente, mas um conselheiro que tem formação jurídica. Porque ele tem mais consciência do tamanho do risco que ele está assumindo. Né? Às vezes o conselheiro que não tem noção desse risco, ele prefere não tomar o risco. Agora são decisões que têm que ser tomadas. Né? Eu te confesso que eu não sei como é que está a Renova, porque eu nunca fui conselheiro da Renova. Eu era conselheiro da CEMIG. Né? Mas eu sei do trabalho que foi feito, da reestruturação séria que foi feita. Porque eu conheço o presidente do conselho, que foi dessa época, e conheço também o executivo, que foi, por acaso, ele trabalhou no processo de recuperação judicial da Eternit, então eu conhecia esse executivo. Escolher as pessoas certas, saber montar um bom time, saber monitorar o desempenho, saber cobrar, né? E se não der resultado, cara. E tem uma coisa que é um pouco ingrata. Tá? Você pode ter o melhor time, está fazendo o melhor trabalho, mas o resultado não vem. O resultado não vem. Né? Tem gente que torce para não chover, para a energia aumentar. Sim. É um negócio, né? É um negócio que a pessoa está inserida. Agora, é meio contraditório, né? Porque a falta de chuva ela vai gerar vai gerar também essas consequências. A partir do momento que a gente tiver menos umidade,
a gente vai ter outras consequências ambientais. Hidrelétrica não vai gerar tanta energia. A agro não vai regar tanto. E aí onde é que você vai buscar energia que não vai deixar de crescer aqui? Você acabou de apontar para cima aqui. Não sei. De onde? Eu sei, mas aqui no Brasil é do gás. Mas né? Sim. É gás. Sim. É térmica, energia, gás e óleo. Ou biogás, né, também. Agro, pegar resíduo Isso do agro. Isso está desenvolvendo. Isso é um grande negócio que está se desenvolvendo no Brasil. O gás é o combustível da transição. Né? Sim. O petróleo é o combustível. O gás é o combustível da transição. Tá? Agora, nós temos ainda esse potencial diferenciado de conseguir produzir biogás, né? De uma série de fontes alternativas de energia. O Brasil não só é o celeiro do mundo, como, ao que tudo indica, vai ser o provedor de energia do mundo. Né? Solar, renovável, biogás. Que eu vi, inclusive, que um excelente modelo de negócio que está se falando para o futuro no Brasil é de data center. Para daí a gente vem a empresa gringa, instala aqui o data center, a gente roda a inteligência artificial dela tá acontecendo e despacha essa informação com valor agregado. Já está acontecendo isso. Na verdade, a gente tem a capacidade de gerar essa energia com segurança, novamente, hidrelétrica, gerar sem altas emissões, né? Porque a gente não está gerando essa energia com gás, né? Que é mais custoso, custa mais caro o gás. Né? O gás só não custa caro na Rússia, né? Tu compra $0,5, 1 milhão de BTU. E aqui a gente compra $14. O gás chega aqui a $14, lá custa $0,5. Assim, como é que tu vai concorrer? Como é que tu vai desenvolver determinadas indústrias completamente dependentes do gás se o Brasil não tem uma grande produção de gás, né? E a logística brasileira ainda não permite que esse gás que está no nosso entorno chegue com facilidade. Né? A Argentina, cara, ela vai ter um desenvolvimento econômico enorme por causa da gigante reserva de gás que eles têm no extremo sul, Vacas Muertas. Esse gás já está chegando indiretamente no Brasil e ele vai chegar com mais intensidade. A gente vai ter que viabilizar isso. Né? E nós estamos falando de um país vizinho ao nosso aqui. Então, já caminhar, eu adoraria continuar essa conversa, mas temos que começar a pousar esse avião. Então, eu me lembro no começo da conversa, você falou que 2 decisões muito importantes do Conselho são eleger um CEO e trocar de CEO. Então, uma das minhas 2 perguntas finais aqui é: que tipo de conselho, que tipo de provocação você gostaria de deixar aos CEOs, a classe de CEOs, em termos de faça um bom trabalho, que a sua chance de manter seu emprego é maior. Enfim, que tipo de provocação, se é que existe alguma, você gostaria de deixar para os CEOs? Eu não diria somente para os CEOs, tá? Eu diria que existe um sentimento de apego ao cargo muito grande. Então, um dos grandes desafios que eu enfrentei em todas as companhias que eu cheguei é que em nenhuma delas existia processo de sucessão definido. E em nenhuma delas existia um sucessor para o CEO. Esse sucessor não existia, ou não estava preparado, ou estava em fase de preparação. Eu vou tentar relembrar aqui, mudança do CEO da Uzi Minas em 2014, mudança do CEO da Eternit em 2016, mudança do CEO da CEMIG em 2019, mudança do CEO, os CEOs estatais, a CEMIG até foi um processo que o Conselho participou. Os CEOs de estatais, falar de CEO da Petrobras, eu não vou falar porque quem decide o CEO da Petrobras, o CEO do Banco do Brasil, é o presidente da República. Né? Não é mais ninguém, não tem processo sucessório. Mas a mudança do CEO da Vale, que a gente trabalhou ano passado, foi um processo dolorosíssimo, né? Porque ele começou como? Começou no término de um mandato. Então, todo executivo, é óbvio que quando a gente faz um processo sério, como a gente fez na Vale em 2024, a gente tem com o novo executivo o compromisso de um projeto de longo prazo. E um projeto de longo prazo não é um projeto de um mandato.
que é normalmente 2 anos. Em 2 anos você não consegue e desenvolver um trabalho e entregar aquilo que é o combinado. Agora, em 4 anos, é necessário. Se em 4 anos um CEO não consegue entregar aquilo que foi planejado quando ele foi contratado, talvez a gente esteja naquela situação. Você tem uma melhor equipe, você tem o melhor CEO, mas não tá, o resultado não está vindo. Entendi. Tá? Às vezes, uma série de fatores. A gente tem fatores aí externos, né? A questão da Covid, ela quebrou muita empresa, mas ela também depois gerou uma oportunidade enorme. Mas eu diria o seguinte, não vejo como está no nível de maturidade de uma empresa que tem conselho de administração, que esses conselheiros são escolhidos por um processo sério, né? Existem processos que são sérios, existem processos que são faz de conta, né? Checkbox. E você e aquele CEO não saber que ele tem prazo de validade, né? Okay. Eu vivi na Uzi Minas, eu vivi uma história muito interessante. A Uzi Minas foi Blue Chip, na época das Blue Chips. E a Uzi Minas foi a empresa que mais se desenvolveu no setor siderúrgico brasileiro e sul-americano. A grande parte desse desenvolvimento foi pelo CEO que ela teve durante um bom período. Mas o que colocou ela em risco foi o mesmo CEO, que acabou ficando 18 anos. 18, não é 8. A partir de um determinado momento, deixou-se de ter a ambição que toda empresa tem que ter. Né? Então, a Uzi Minas, de consolidadora do setor siderúrgico da América do Sul, que era em 2007, 2008, passou a ser consolidada, comprada por um grupo. Né? Então, o mesmo CEO que levou ela ao topo auge, foi o responsável por deixar ela vulnerável. Então, de caçadora, ela virou caça. Ok. Então, CEOs saibam a hora de largar o osso. Falar português, claro. Não é saber a hora de largar o osso. É que existe um processo natural. Quando você está numa empresa desse porte, quem chega no nível de vice-presidente, de presidente, tem ambição. Sim. Eu acho que você conviver num ambiente em que as pessoas não têm ambição não é bom. Eu prefiro conviver, trabalhar com pessoas que têm ambição. Então, se eu tenho um cara dentro da vice-presidência da Vale que não tem a ambição de chegar ao posto de CEO, talvez aquele ali eu tenho que olhar com mais carinho. Por quê? Nem todo mundo tem que ter essa ambição. O jurídico é meio, o jurídico não é fim. Né? Mas, assim, o cara de operações, o CFO, é muito natural, é muito comum a gente ver CFO se transformar em CEO. Né? Então, assim, é bom ver isso brilhando nos olhos. E o CEO que está na posição, ele não pode ver isso como um risco. Né? Ele tem que ver isso como um processo natural. Sim, acho que 6 a 8 anos é um prazo adequado para um... Imaginar que um CEO está há 6 anos numa posição e que ele não está, e que o conselho não está preocupado com o seu processo de sucessão, eu acho que não é... poxa, mas tem CEOs que ficaram 10, 15 anos e foram espetaculares. É verdade. Isso não quer dizer que vai dar certo em todas as empresas. Sim. Né? Então, assim, eu não diria que você tem que fazer de acordo com cada empresa. Eu diria que todas as empresas são diferentes. Agora, a gente não pode fugir muito de uma regra natural. O nível de ambição, né, traduzindo para o bom português, quando o cara ganha 20 milhões, 30 milhões por ano, cara, depois de 5 anos, cara, olha quanto ele ganhou. Sim. Né? Então, assim, é natural que exista uma ambição de alguém, porra, eu quero chegar lá. E quando esse alguém que está numa equipe está voando, ele começa a sentir que, porra, esse negócio não vai acontecer, porque o cara batendo a cabeça não vai no deixar. teto. Né?
E o conselho não está preocupado com isso, ele não está enxergando que, ele vai perder talentos. Vai. Quando a gente não vê, quando a gente não permite numa companhia gigante, né, que quem está lá embaixo olhe para cima, cara, eu quero chegar lá em cima. E a empresa vai me desenvolver para eu poder chegar lá em cima, se eu for fazer a carreira toda nessa empresa. Né? Eu também não sei se é o melhor modelo, mas eu não sou executivo, né, cara? Sim. Eu pulei uma etapa da minha carreira, apesar de ter sido executivo como diretor jurídico, mas jurídico é meio, né? Eu pulei uma etapa da minha carreira, eu não atuei como executivo gestor, né? Mas eu fui para conselho de administração e passando por esses 15 aí, eu acho que alguma coisa eu aprendi que permite que eu, pelo menos, contribua num debate, né? Então, trazendo as experiências das outras empresas que eu acabei tendo que enfrentar, viver e conviver com desinformação, né? Ano passado a gente viveu com muita desinformação, o tempo todo era notícia vazando, o tempo todo era informação de que existia risco político, de influência na escolha de determinado executivo, né? Quando a gente, na verdade, estava fazendo um trabalho seríssimo, né? E teve os melhores executivos concorrendo, né? Candidatos internacionais participando. E aí foi o ponto. Quando a gente começou a ver o momento de transição que a empresa estava passando, acordo de Mariana, renovação das concessões, tudo uma questão complexa de toda a empresa que exploram bem um recurso natural, né? Ela assim, botar alguém que está fora da realidade brasileira para passar um ano aqui voltando a entender como é que está o Brasil, né? Por mais que o cara seja excepcional, a gente tem aqui o melhor cara dentro da casa. Então nós vamos no garantido. Né? Então acho que a gente foi muito feliz na escolha do CEO da Vale em 2024 e os resultados estão aparecendo. Eu tenho felicidades e dúvidas, né? Pelos últimos 5 anos nas empresas que eu passei, elas entregaram os melhores resultados e pagaram os melhores dividendos das suas histórias, né? Infelizmente eu não estou vendo esse cenário para algumas delas, pelo menos para esse ano, para os 2 próximos anos. Então, assim, né, isso não tem nada a ver com a minha contribuição ou não, mas tem a ver com o contexto em que a empresa está inserida. Né? Falando em contexto, até para ser a pergunta, o gran finale. Muito legal essa recomendação para CEOs. Você falou, tem a particularidade do brasileiro aqui, do Brasil e do brasileiro. Temos COP aí na porta, daqui a alguns meses. Qual que é a mensagem que você acha que o Brasil deveria mandar para o mundo na COP? A gente tem que mostrar o nosso país. Nós temos realidade, nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil. A COP vai ser realizada num estado que tem desafios socioeconômicos gritantes, né? Nesse ponto eu posso fazer um depoimento. A Vale acho que está sendo a maior parceira do governo do estado do Pará para que o evento seja um sucesso, né? Mas as grandes empresas brasileiras, elas têm que participar e elas têm que apresentar, voltar naquele ponto que eu falei, a empresa tem uma responsabilidade quando ela atinge um determinado porte num país de dimensões continentais como é o nosso, ela tem uma responsabilidade enorme de chegar lá e mostrar algo inédito, algo surpreendente, algo que vai deixar aquele público bem impressionado, né? Porque não existe país sem economia, não existe país sem empresa. Né? Não adianta a gente falar que é bonito, né? Se não forem as empresas que derem a solução, a economia não vai andar. Né? Não é o governo que vai dar a solução. O governo pode ser um agente impulsionador de questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Mas se não tiverem as empresas, se não tiverem os empresários, né? E o grande desafio que você não queria falar, ou que ele não queria falar, é a Selic.
Enquanto o juros estiver nesse patamar, não há incentivo para investimentos de grande porte no Brasil. Porque é muito difícil você concorrer com juros de 15% ao ano. Você dá resultado de 15%, porque o investidor ele quer o seguinte, eu quero garantido algo mais. Se eu vou botar 15 no banco e eu vou botar na empresa e vou receber 10, eu vou botar na empresa por quê? Então, assim, é uma disputa, é injusta. Sim. Essa disputa para a maioria das empresas brasileiras. Eu não estou falando da grande empresa agora. A grande empresa supera. Agora, a média e a pequena empresa ela tem um desafio enorme. Porque o custo do capital, para ela, é muito maior do que o custo do capital para a grande empresa. Sim. Então, assim, para você não ser sufocado, né, quando você busca capital, e não tem empresa que não tem dívida, não é o ideal. Né? Você tem o nível ideal de alavancagem, né? Mas há 15% ao ano, isso 15% quem consegue, né? O custo para a empresa normal hoje é 24, 25. O paraíso dos rentistas, né? Então, assim, desenvolvimento no país também passa por isso. Tá? Também passa por a gente conseguir equilibrar essa questão dos juros. Né? Esses juros de hoje não geram... eu não parei de investir. Eu tenho minha percepção de investimento muito vinculada. Eu sou acionista de todas as companhias em que eu sou administrador. Então, quando eu entro, eu compro e eu não vendo. Então, aquilo que eu falei de Etenit, aquela minha ação que eu comprei lá a 10, a 11, a 15, a 20 e foi a 30, continua na minha carteira, a 4. Tá entendendo? Eu passei por aquela empresa, eu tenho um carinho por aquela empresa, eu tenho um carinho enorme pela Uzi Minas, que foi a minha primeira grande experiência. Tá? Então, assim, eu continuo investindo em desenvolvimento. O que eu consigo fazer hoje é investimento imobiliário. Né? A minha cidade é uma cidade que está com um desenvolvimento imobiliário enorme. Florianópolis está crescendo muito. Inclusive, eu entrevistei um conterrâneo seu lá, de uma startup chamada C-Zone, CEO, que faz empreendimento para Airbnb. Não, assim, Florianópolis está vivenciando um momento muito bom para desenvolvimento real estate. Uhum. E é onde eu vejo que eu deveria também contribuir, uma parcela de contribuição para onde eu tive a oportunidade de estudar, onde eu tive a oportunidade de me formar, de começar a trabalhar. E a gente tem que devolver, né? Os americanos têm outra forma de devolver, né? Muito mais nobre. A doação, né? Muito mais nobre. Mas eu não sou rentista, se eu posso te dizer. E tem mais uma coisa que eu tenho que dizer agora para os conselheiros. Por favor. Tá? E para os acionistas que indicam esses conselheiros. Se o conselheiro não está envolvido com o mercado de capitais, tem algo errado. Ele só está lá, ele não está lá por idealismo. Se o cara não está junto no risco... É o tal do skin in the game lá. Né? Eu estou lá, mas assim, bicho, mas hoje é muito difícil de garantir retorno no Brasil, melhor é o rentista, né? A renda fixa. Aí, porra, tu tá num negócio que tu mesmo não acredita. Tá? Então, assim, eu sou investidor. Em todas as companhias que a gente falou aqui, em outras eu tenho posição acionária, né? Estou perdendo ultimamente na maioria delas, porque eu continuei comprando, mesmo quando o papel subiu e o papel desceu. Praticamente todas elas tiveram desvalorização, né? Mas isso não me preocupa em nada, né? Porque tem uma máxima engraçada. Pô, mas estás perdendo dinheiro se eu não vendi o papel? Qual o dinheiro que eu perdi? Eu não vendi o papel. Né? Eu tenho a expectativa de que esse papel retorne a um valor justo, a um valor que eu acho que hoje as companhias brasileiras estão muito baratas. Né? O múltiplo ele está muito baixo. Né? Exato. E se nós, mas assim, fica essa mensagem. Acionista, pergunta para o teu candidato se ele é um investidor no negócio que você está envolvido, porque se o cara não acredita no negócio que ele vai administrar... Uma pergunta do Luiz Bastos foi muito interessante para um senhor que a gente escolheu em 2016. Como é que é a sua situação financeira?
O senhor já está resolvido? O cara tinha, acho que na época, 55 anos. Porque se o senhor não tiver resolvido, se o senhor não tiver conseguido resolver sua situação financeira com 55 anos, eu não quero que o senhor administre a minha empresa. Né? O Bassi mandou essa na entrevista para o senhor, assim, pô, eu achei muito boa. Faz sentido. A minha provocação é a seguinte, se o Brasil não... Nós perdemos o bonde da Revolução Industrial, nós perdemos o bonde da Revolução Digital e agora nós estamos diante da Revolução Verde. Se nós não assumirmos o protagonismo, se nós nos colocarmos como coadjuvantes, que nem nós fizemos no passado, essas empresas que estão baratas, a não ser que sejam setores estruturantes, né, petróleo, minério, etc., a não ser que a gente assuma o leme, elas vão sumir. Elas vão ficar mais baratas e vão ser compradas, vão sumir. Exatamente. E a nossa economia vai se apequenar. Então, é um chamado à ação, um chamado à aventura aí de falar, acorda, Brasil, porque se a gente não abraçar o verde, a nossa economia vai cair. Agora, mas o gringo não definiu o preço para o negócio. Então, a gente define. A gente fala, e eles vão ter que comprar da gente. É a gente que tem a natureza, né? É a gente que tem a energia, o sol. Né? Então, por que a gente não faz isso? É a mensagem que eu gostaria, se eu pudesse bater na porta da COP lá, falar o seguinte, a nossa economia vai para o buraco se a gente não abraçar o verde. Mais cedo ou mais tarde. Né? Não são vocês que vão definir como a gente vai fazer isso. Né? Não são os gringos que vão definir como a gente vai... definir. É isso aí. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter uma participação muito diferenciada nessa COP e que pode ser... vai ser muito importante para o Brasil e eu acredito, né? Eu tive muita dificuldade quando a gente vai muito ao Pará e aí, por vezes, vai a Belém, né? Então, no início, eu estava muito preocupado, né? com a infraestrutura para receber um evento dessa magnitude, tá? Mas eu espero que dê tudo certo e que as empresas vão estar preparadas. Eu sei que as empresas que eu estou envolvido, estão preparando o melhor para surpreender. Né? E isso também é um pouco de desafio de quem esteve vinculado com sustentabilidade nessas empresas. E eu tive a possibilidade de ser coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Vale, da Petrobras e da Eletrobras. Do Banco do Brasil, eu optei por não me envolver. Né? Mas é um assunto que acaba sendo ainda reportado e discutido no âmbito do conselho. Né? Eu não sou mais conselheiro do Banco do Brasil, mas gostava do tema, gosto do tema, é um tema que encanta, né? E que precisa ter alguém puxando, porque se não tiver alguém puxando, você acaba tendo muito foco só no financeiro. É isso aí. Muito bom. Minhas perguntas acabaram. Queria deixar um enorme agradecimento, Marcelo. Foi muita experiência compartilhada num espaço curto de tempo, essa conversa poderia estender, então já considere um convite para uma próxima aí. Vai ser um prazer, né? Eu só fiquei curioso se esse livro aí, se ele vai ser um presente, se ele vai ser um... Não, cara, isso aqui, olha só, olha o peso dele. É que eu cheguei, como eu te falei, eu cheguei de férias ontem, né? Chegou do BGC hoje, lá dos 30 anos. E ontem à noite chegou em casa, assim, cara, eu levei, botei na mala, tô levando, muito bom. Já li um pedaço dele no avião. Tá, né? E aqui tem muita coisa que faz a gente pensar, né? Quanta gente se dedicou, né? Quanta gente faz um trabalho voluntário. Abri bem na página do fundador, Ben Hauckfist, é o fundador do IBGC, isso lá em 1995. Mas isso aqui, cara, faz a gente renovar a energia. Né, ver assim, o legado que está sendo deixado em prol de empresas. Né, porque sem empresa não tem desenvolvimento. Sem desenvolvimento, nosso futuro é certo para baixo. Cara, foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu fico à disposição. É sempre uma grande satisfação conversar sobre o que a gente faz e faz com amor. Né? Quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente tem prazer de fazer, eu acho que é fácil. Eu não sei se eu atendi as suas expectativas, mas eu agradeço muito o convite mais uma vez. Com certeza. Muito obrigado. Foi uma aula muito rica. Valeu. Prazer. Muito obrigado. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.